Aí beleza, vamos separar agora entre departamento financeiro e área de contabilidade. Então nós falamos aqui financeiro, contabilidade e área de suporte. Vamos falar aqui agora de departamento financeiro. Pessoal, se for ficando dúvida aí, vai mandando aqui. Ah, beleza, César. Cezinha, é o seguinte, na contabilidade formalzona, né, quando a gente está falando da contabilidade normal, é aquela contabilidade que existe para pagar imposto de renda e para reportar para governo e Receita Federal e às vezes para acionistas, né? Então você faz ali aquele DRE bem nas coxas mesmo, faz um balanço patrimonial só para pagar o imposto, né? Principalmente se for lucro presumido, né? E entrega aquilo ali só porque existe a prestação de contas. Quando a gente está falando de contabilidade gerencial, nós vamos entrar muito nisso aqui, ó, que nós vamos falar nas próximas lives. Indicadores financeiros. Então a gente vai saber rentabilidade, liquidez, endividamento, lucratividade, vamos falar de gestão de custos, né? Então, dentro da contabilidade gerencial, você vai saber quais que são as unidades dentro do negócio que estão gerando custo ou receita, né? E separado, né? Então, enfim, você vai fazer mais do que o obrigatório, certo? Você vai ter uma contabilidade que não serve só para reportar para governo imposto de renda, é uma contabilidade que serve para tomar decisão de gestão, certo? Isso aí é que é o importante principal para vocês aqui, porque a contabilidade tradicional, você vai contratar um contador para fazer isso para você, né? Então a contabilidade gerencial não, você precisa disso aqui mesmo, né? Aqui, então beleza. Focando em dúvida aí, pessoal, ou quiser comentar alguma coisa que você faz aí, se você já tinha ouvido falar, não tinha, vai comentando aí no chat que a gente vai conversando aqui junto, tá? Então, primeira coisa, a diferença aqui, tá? O departamento financeiro é uma equação mais simples de todas, né? Então, o que é isso aqui? Resultado é igual a receita menos custos, né? Isso é óbvio. Isso aqui é óbvio para todo mundo. Só que na contabilidade não é essa a operação básica de todas. Ela é o seguinte: ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. É diferente, é uma pegada diferente. Vocês vão entender isso aqui já já, certo? E a gente vai usar as duas para fazer gestão financeira. A gente vai entender tanto a questão de receita menos custo, quanto a questão de ativo, passivo e patrimônio líquido. Vocês vão entender a diferença entre isso, o que isso impacta no seu patrimônio, no crescimento do seu negócio ou não, certo? De uma forma muito simples, né? E não é a mesma coisa, são coisas diferentes, né? Então, receita, basicamente, que é o que está aqui, né? O que é receita? É volume de serviços ou produtos vezes o preço, muito simples, né? É o faturamento. Vou colocar aqui isso aqui em vermelho também. Vou botar isso aqui de azul, vai. E vou colocar aqui receita de azul. Beleza. E os custos? O que são os custos? Aí tem os custos, tem vários tipos de custos, né? Então a gente tem os custos variáveis, custos fixos, ou existe a diferença, outra classificação que é custos diretos e indiretos. Isso aqui confunde um pouco, porque a gente pensa o seguinte: não, o custo fixo é aquele que é o mesmo custo todo mês é igual. Não é isso, tá? E custo variável é aquele custo que varia mês para mês. Não é isso. É óbvio que, assim, por trás disso, a essência disso é mais ou menos isso. Mas custo fixo e custo variável, o que você tem que pensar na sua cabeça é o seguinte: o que é custo variável? É todo custo, ele só ocorre se eu atender um cliente ou vender um produto, se você presta serviço ou vende produto, né? Então, se eu não vender nenhum produto ou não atender nenhum cliente esse mês, esse custo não existe. Ele não aconteceu, certo? Custo fixo é o contrário. É o que, independente se eu vender 100 ou vender zero naquele mês, ou atender 100 clientes ou atender nenhum naquele mês, o meu custo vai existir, certo? Isso é custo fixo, o custo variável. Então, por exemplo, meu responsável por marketing. Independente se eu vendi 100 ou vendi zero, se ele está lá trabalhando comigo, eu pago para ele aquilo ali, ele é um custo fixo, né? Ele não é custo variável. Por mais que às vezes assim mude o custo de um mês para o outro, né? A depreciação vai mudar também, manutenção. Então vamos supor, mas meu custo de manutenção não é igual. Esse mês estragou o ar-condicionado ali e eu gastei mais com isso, né? Porque eu usou muito o ar-condicionado, mas ele não está relacionado diretamente àquela venda daquele produto, daquele serviço. Então ele é custo fixo, certo? O custo variável ele só ocorre quando tem a venda ou atendimento de algum produto de verdade, certo? Isso que é custo fixo e custo variável. Existe outra classificação que é de custos diretos e indiretos. E elas são parecidas, confunde bastante. Então, eu não vou entrar muito nisso aqui agora. Mais importante vocês entenderem essas duas aqui, porque na próxima aula, a hora que a gente for entrar em contabilidade gerencial mais especificamente, nós vamos falar só disso aqui, nós vamos aprofundar mais nisso aqui. Tá? Agora nós vamos focar no fluxo de caixa primeiro. Então, basicamente isso. Não sei se ficou claro aí, comentem aí, por favor. Né?
Exato, no começo é nós mesmo, né? Então, beleza. Áreas do departamento financeiro. Isso aqui varia de empresa para empresa, né? Mas normalmente, numa empresa que já está maior, você tem ali a tesouraria, que é responsável só por. O que a tesouraria faz? Registra as coisas, né? E ali preenche cheque, faz aquela coisa bem manual mesmo, certo? Aí tem uma área de contas a pagar e contas a receber, que normalmente ela está associada, vou até fazer assim, que ela está associada à tesouraria na maioria das empresas. Então a tesouraria também controla ali o que tem de contas a pagar e contas a receber. Só que em um segundo momento você pode até separar essas áreas, quando a empresa vai ficando maior. Então tem alguém que está controlando todas as contas a pagar para não deixar aquilo ali passar, né? E todas as contas a receber, por quê? Porque vai cobrar também de quem está devendo, alguma inadimplente, esse tipo de coisa, né? E responsável por caixa, né? O caixa, o que, que ele é? Se você for um negócio físico, por exemplo, é quem está ali recebendo o dinheiro ali e colocando dentro da conta, depois transferindo para o próprio banco, etc., né? Ou pagando outras coisas com esse dinheiro, certo? E existem outras possíveis áreas quando o negócio está crescendo, gerenciamento de risco, de price, né, onde está definindo o preço de acordo com fatores econômicos, juro subiu, juro caiu, inflação subiu, inflação caiu, né, você vai mudando o seu preço, né, dependendo do produto do seu serviço. Isso não é para todo tipo de produto e serviço, você não precisa ter nóia com isso aqui agora, tá? Tem auditoria interna, que vai estar conferindo se isso aqui tudo está acontecendo da forma certa, né? Tem relacionamento com os investidores, enfim, isso aqui são áreas que estão mais para frente, né? Já na contabilidade, lembra que a gente falou aqui, né? Aqui no do financeiro, resultado é receita menos custo. Quando a gente fala de contabilidade, é o quê? Ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Viu que é diferente? Não é menos, isso aqui é mais, tá? Então o que é passivo aqui? Passivos são recursos de terceiros e patrimônio líquido são recursos próprios. O que significa isso? O ativo que você tem, contas a receber, o que você vendeu, o que está no seu caixa, etc., ele tem que ser igual ao recurso que é seu, que é patrimônio líquido, mais o recurso de terceiros. O que é recurso de terceiro? Não é só empréstimo, não. Pode ser empréstimo, como pode ser, por exemplo, uma conta a pagar que você tem, ou seja, você não pagou ainda, no fundo você deve para aquele terceiro, né? Então, vocês vão entender isso na hora que a gente mostrar o balanço patrimonial aqui. Mas basicamente você tem que entender assim, tudo que você tem de ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido, certo? Quando a gente fala de patrimônio líquido, pensa em recurso próprio. Quando a gente fala de passivo, é recurso de terceiros. A gente vai entender isso melhor. Só um minutinho aqui, tá? Vamos lá. Então, para que serve a contabilidade? Lembra que a gente estava falando ali agora, Cezinha? Então, é base de informações internas e externas. Para quem? Para a organização em si. Né? Para a organização em si, eu vou até colocar isso aqui, é principalmente o que é gerencial. Aquela contabilidade gerencial, né? Porque, assim, para você mesmo, tanto faz aquelas obrigações legais, né? Agora tem também a contabilidade que é necessário para investidores e credores. Então, por exemplo, é muito difícil você conseguir um investidor ou um empréstimo, principalmente se for alguma coisa maior, você está querendo se financiar para alguma coisa, se você não tiver um DRE, um balanço patrimonial, um fluxo de caixa certinho, bem feito, né? Ele vai querer bater o olho e entender seu negócio, né? Então, é para a parte externa também. E para governos, né? Porque imposto de renda, Receita Federal, vou até botar aqui Receita Federal, por exemplo, né? Receita Federal. E sociedade em geral, dependendo do negócio, né? Se for uma ONG, se for uma fundação sem fins lucrativos, se for qualquer coisa nesse sentido, alguém que está querendo trabalhar com mais transparência, mesmo que não tenha capital aberto, enfim, esse tipo de coisa, né? E mesmo que você não seja uma empresa de capital aberto, pode ser que você esteja buscando investidores, né? Para crescer mais. Isso é uma possibilidade. E, enfim, qualquer investidor, seja você um amigo, um familiar, um investidor, um fundo de investimento de verdade, se ele vê que você tem essas três demonstrações aqui certinhas, organizadinhas, que não tem segredo, vocês vão ver, isso te gera muito mais credibilidade, é muito mais fácil você captar recurso e principalmente recurso barato. É porque o investidor e o credor que vê que você é organizado, que você tem uma saúde financeira e que principalmente você é organizado, ele associa isso ao menor risco, né? Então ele te empresta com um prêmio menor, ou seja, taxa de juros menor. Né? Se ele vê que você é todo desorganizado, etc., você não tem nem isso aqui,
ou ele não vai investir em você ou te emprestar, ou ele vai te emprestar um prêmio de risco muito maior, porque ele não sabe onde ele está botando o pé dele. Né? Então, mais ou menos por aí. As principais são essas três que a gente falou ali, né? Que é o balanço patrimonial, demonstração de resultado, que é o DRE, e o fluxo de caixa. Um negócio aqui importante, gente, cuidado vocês não confundirem DFC com DCF. Vou até botar aqui escrito para vocês. Não confunda. DCF, porque às vezes você vê essa sigla por aí e acha que é a mesma coisa. DCF é Discounted Cash Flow, é fluxo de caixa descontado. É um método de valuation, é avaliar o valor daquela empresa, certo? É outra coisa, não é fluxo de caixa. Fluxo de caixa é gestão financeira, você não está vendo quanto que vale aquela empresa. Por isso que se chama DFC, demonstração de fluxo de caixa. DCF, só muda o C pelo F, é fluxo de caixa descontado. É outra coisa completamente diferente, serve para valuation. Tá? É outra coisa. E aí, qual que é a sua função como gestor na contabilidade? Lembra que eu não estou falando do contador, estou falando de você como gestor. Analisar esses demonstrativos, entender a relação entre esses três, isso é o mais importante, tá? Porque você analisar só esse ou só esse aqui, individualmente, você tira a conclusão errada. Tá? Você vai entender que a empresa às vezes está saudável e não está, ou vai entender às vezes que a empresa está ruim e não tem oportunidade ali e às vezes tem. Você tem que olhar, entender a relação entre os três. A gente vai entender isso já já. E óbvio, né, minimizar riscos e problemas e maximizar retornos. É o que a gente falou ali do gestor financeiro, certo?